Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso dominical no final da tarde do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Um itinerário longo e também demorado é o que nós estamos a percorrer com o programa Luz da Vida, há quase um ano. Nós estamos nos debruçando sobre o argumento dos Salmos, os Salmos na nossa vida. Um livro que merece uma atenção toda especial da parte da igreja, porque é o livro de oração dos judeus, o livro de oração de nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja primitiva, para nós uma referência fundamental quando o assunto é louvar, bendizer, glorificar, interceder e suplicar a Deus Todo-Poderoso. Com os Salmos, a igreja reza a oração por excelência do Antigo Testamento e pelo fato de Jesus ter utilizado, ter rezado, ter meditado, ter citado nas suas pregações tantos versículos dos Salmos, é um estudo, eu considero, da mais alta relevância. No final do encontro passado, nós meditamos o Salmo 2, estamos a meditar o Salmo 2, que tem 12 versículos. Terminamos com o versículo 9. Vamos somente recordar o versículo que já foi comentado. Tu as governarás com cetro de ferro, tu as pulverizarás como um vaso de argila. O autor sagrado se dirige a Deus Todo-Poderoso. O teor, o conteúdo do salmo é o Messias, Senhor do Universo, um salmo messiânico, porque fala da figura do Messias, e nós cremos que a figura do Messias é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 2, portanto, se refere em 100% a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ao versículo 10. Agora, ó reis, compreendei isto, instruí-vos, ó juízes da terra. A palavra de Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica, o primeiro significado, o primeiro sentido das palavras é o sentido literal. É a ele que nós devemos recorrer, nós devemos buscar todos os outros sentidos, os sentidos espirituais que são dados pela tradição, pelo Novo Testamento e também pela tradição da Igreja, devem estar alicerçados no sentido literal. Portanto, esse salmo tem como primeira interpretação, a interpretação literal. Agora, ó reis, quem são esses reis? Nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, quando os apóstolos começaram a brigar, a discutir, para saber quem dentre eles seria o maior, disse, olha, os grandes da terra dominam, tiranizam, entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos, a exemplo do Filho do Homem que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, esses reis, hoje, sem dúvida alguma, esse versículo, essa expressão se aplica a todos os governantes, a todas as pessoas que gozam de autoridade, que exercem autoridade. Juízes da terra, obviamente que a expressão juízes, no tempo do Salmo, tinha um sentido bem mais amplo do que aquilo que hoje nós entendemos os magistrados, os juízes, no Brasil, aqueles que integram o poder judiciário em qualquer dos seus âmbitos, dos seus graus, primeira entrância, segunda entrância e assim por diante, primeiro grau, segundo grau, tribunal regional, tribunal superior, tribunal supremo e assim por diante. Mas o poder de julgar e, portanto, de emitir um valor, um juízo de valor sobre a atitude das pessoas, e esse juízo é vinculante. Portanto, também esse versículo se aplica, primeiramente, às autoridades, para, se quisermos sintetizar. Mas não apenas eles,
Esse salmo foi redigido para a senhora rezar. Essa advertência também é dirigida para todos nós. Mas em que sentido nós podemos nos considerar reis? Mas em que sentido nós podemos nos considerar juízes? Tem alguém que vai nos ajudar. Quem é o doutor da igreja, bispo, santo, pelo qual eu sou apaixonado, que faz várias interpretações, mas essa é particularmente importante para mim, para você, para todos nós. Com a palavra, comentando esse versículo na sua magnífica obra, Narraciones in Psalmos, comentário aos Salmos, Santo Agostinho. Agora, ó reis, compreendei isto? Agora, quer dizer, já renovados, já estraçalhados os revestimentos de barro, isto é, os recipientes carnais do erro, pertencentes à vida passada. Agora entendei, já sois reis, capazes de reger tudo o que em vós existe de servil e animal, e aptos para a luta, mas não como quem fere o ar, e sim tratando duramente os vossos corpos e reduzindo-os à servidão. Instruí-vos, ó juízes da terra. Nova repetição. Instruí-vos em lugar de entendei, compreendei. Ó juízes da terra, em vez de ó reis. A expressão juízes da terra significa os espirituais. Julgamos o inferior a nós e tudo o que está abaixo do homem espiritual denomina-se com razão terra, porque é atingido pela nódoa terrena. Mas que espetáculo! Mas que maravilha! Aquele que domina o pecado, aquele que luta contra as suas concupiscências, suas inclinações para aquilo que ofende a Deus e sai-se vitorioso, ele reina. Reina sobre o pecado que ele combate. Reina sobre os seus instintos desregrados contra quem ele se insurge. Quem me libertará deste corpo de morte? Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7. Graças e louvores sejam dados a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, na luta contra nós mesmos, quando nos saímos vitoriosos, e por que não dizer? Em Romanos capítulo 12 é dito que não reine o pecado em vossas vidas. Ora, enquanto o pecado reina, agora, ó reis, compreendei isto. Isso não se aplica. Estamos no pecado. Quem reina é o pecado. Quem reina é o demônio na nossa vida. Mas, quando é o contrário, a nossa luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares, diz o apóstolo Paulo. Quando vencemos a tentação, quando suplantamos as fustigações do inimigo, reinamos. Agora, ó reis, compreendei isto. Aqui está a condição da nossa vida que nos permite dizer com toda a propriedade: esse versículo é dirigido para mim. Eu reino com Cristo. Parafraseando o apóstolo Paulo, que disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem reina, é Cristo que reina em mim. O reinado de Cristo é o meu reinado e a recíproca também é verdadeira. Agora, ó reis, compreendei isto. A segunda parte da frase, instruí-vos, ó juiz da terra, ó juízes da terra, nos faz lembrar o quê? O apóstolo Paulo diz que nós julgaremos os anjos, que nós julgaremos o mundo. Pois bem, aqui está a aplicação na minha vida, na sua vida, e nós propriamente podemos dizer, rezando esse versículo, reis da terra? Não está falando aqui apenas do presidente, apenas do rei, apenas do primeiro-ministro, apenas do senador, apenas do governador. Não está falando de mim, porque eu reino com Cristo,
rei da terra, eu reino com Cristo, a realeza de Cristo se manifesta em mim. Para concluir, estamos a 3 minutos do encerramento desse primeiro bloco. Há um texto paralelo, aliás, um texto que lembra muito bem esse versículo 10 no livro da Sabedoria, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Preste atenção, crave os olhos aí na tela do seu celular, computador ou televisor. Escutai, ó reis, e entendei. Aprendei vós que governais o universo. Prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações e vos gloriais do número de vossos povos. Porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Se, ministros do reino, vós não julgastes equitativamente, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus, Ele se apresentará a vós, terrível, inesperado, porque aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. É uma ajuda a endossar a interpretação de Santo Agostinho. E a recíproca também é verdadeira. Escutai, ó reis, vocês vão ser julgados com muito rigor. Mas há uma outra passagem de nosso Senhor Jesus Cristo que também se aplica a nós, aliás, se aplica a todos. A quem muito for dado, muito será pedido. Cada um de nós recebe em maior ou menor medida as dádivas de Deus. Em comparação com os outros, aliás, com muitos, nós recebemos mais pelas nossas responsabilidades, pelos nossos compromissos, pelas tarefas que o Senhor Deus nos dá, pelo vínculo do matrimônio, pelo trabalho, pela liderança, pelo destaque, pela capacidade, pela competência nossa em comparação com tantos outros. De certa forma, nos tornamos reis, nos tornamos detentores de poderes e vamos ser cobrados com rigor. Somos, então, nessa medida, na medida que Deus nos deu, reis da terra, juízes, magistrados da terra. Está terminando o primeiro bloco. Eu convido você a não sair daí. E, no segundo bloco, retomaremos com o versículo 11. O estudo, a interpretação dos salmos com os padres da igreja. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do domingo, primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. No final do primeiro bloco, na verdade, no primeiro bloco, dedicamos um bloco inteiro para ler e comentar com Santo Agostinho e o livro da Sabedoria, o versículo 10 do Salmo 2. Agora vamos encerrar a interpretação, a leitura e a interpretação desse Salmo 2. Salmo messiânico, na Bíblia Ave Maria, o título muito sugestivo, e de fato ele define todo o conteúdo do Salmo 2, o Messias, Senhor do Universo. É, portanto, um salmo, é um oráculo messiânico, isto é um texto que fala do Messias. E nós, cristãos, sabemos, cremos, que o Messias, isto é, o Cristo, é o Filho de Deus Pai que se encarnou no ventre de Maria Virgem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leitura, então, agora dos versículos 11 e 12, os dois últimos versículos desse Salmo, que foi lido, que se encontra no discurso dos padres dos apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos. Já comentamos isso, remeto você, caríssimo telespectador, para os programas anteriores, onde se cita literalmente esse salmo
comentamos o texto, versículos desse salmo utilizados pelos apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos. Com a palavra, o autor do Salmo 2. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Síntese desses 2 versículos. Dirigir-se ao Senhor, obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, com respeito e com veneração, porque Ele merece. Tratar Deus, referir-se a Deus, agir de acordo com a vontade de Deus, viver na presença de Deus, isso supõe essas atitudes básicas que comportam, que estão inseridas naquela chamada virtude da religião. A virtude da religião, ela toca especificamente o nosso relacionamento com Deus. Respeito. Diante de sua presença, exultar. O que é exultar? É prorromper um sentimento de alegria, de felicidade. A minha alma engrandece o Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Outra pontuação, prestar-lhe homenagem com tremor. Prestar homenagem é cultuar. O que é culto? Culto é homenagem. Prestar homenagem é prestar culto. Diferentemente do culto que nós prestamos às criaturas, e são muitos os cultos, o culto aos mortos, o culto à pátria, o culto aos nossos entes queridos, o culto à bandeira, no caso, a República Federativa do Brasil, é prestar homenagem, o culto aos santos, culto de veneração, de mera veneração, não de adoração. Já prestamos homenagem a Deus adorando-o. Aqui é prestação de homenagem ao Deus que merece ser adorado. É prestar culto com tremor. A expressão é forte, mas ela é bíblica também no Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas alguém poderia dizer, não é uma expressão forte? A gente diante de Deus tem que ficar tremendo com as pernas assim? A expressão quer exatamente denotar o seguinte: Deus é Deus. E diante de sua presença e prestando homenagem a Ele, todo respeito é pouco. Portanto, não é uma homenagem de deboche, de ironia, de negligência. Eu me pergunto, a não ser que se trate de uma pessoa tão miserável que, de fato, e aí temos que situar o contexto daquela pessoa, ela entra na igreja completamente esmulambada, não tem outra roupa. Compreende-se perfeitamente. O que me causa perplexidade é uma pessoa que pode usar uma calça comprida, pode usar uma roupa composta que cubra as partes íntimas, mas, mesmo assim, entra na igreja de short, de calção, com a camisa sem manga. Já na festa de formatura, a festa dos 15 anos da filha, a festa disso, daquilo, outro, vai de paletó, vai de gravata, vai todo composto, todo chique, mas na casa de Deus é chinela de dedo, tendo sapato, é short, tendo calça, é blusa sem manga, tendo muitas camisas no seu guarda-roupa. Bem, responda diante de Deus você, por favor. É claro que Deus conhece o coração. Quem disse que não? Mas quem disse a você que você é somente coração? Bem,
Se uma pessoa entrar nua no seu ambiente de trabalho, você vai dizer logo atentado violento ao pudor? Ah, mas o coração dela é puro. Certo, mas ela é um ser social e está num ambiente que requer uma certa dignidade, uma certa compostura, também na sua maneira de vestir. Isso sem falar das atitudes censuráveis que vão contra prestar-lhe homenagem com tremor. Com tremor. Atitudes de deboche, de ironia, piadas, voz alta, converseiro, bagunça em ambientes sagrados, e também, não apenas em ambientes sagrados, vai fazer uma oração completamente, eu sinceramente me pergunto, pernas cruzadas na hora da oração. Não tem uma postura melhor, não? Já experimentou se ajoelhar, se existe genuflexório, ou até no próprio chão? Eu estou fazendo perguntas. Prestar-lhe homenagem com tremor. Você está diante de Deus. O culto exige respeito, exige dignidade também na nossa postura. Prestar-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando em breve se acender sua cólera. Qual é a cólera de Deus? É o seu juízo, que vai retribuir a cada um de acordo com suas obras. Felizes, entretanto, os que nele confiam. O Salmo os 2 versículos são um puxão de orelha para os negligentes, para os desleixados, para os que acham que estão diante de um parecer seu, no louvor, na oração, no momento de glorificar, de bendizer, de honrar, de agradecer ao Senhor, como se estivesse diante de um qualquer, e também uma palavra de conforto para aqueles que nele confiam. Com a palavra, Santo Agostinho comentando esses 2 versículos. Servi ao Senhor com respeito, a fim de não se transformar em soberba a interpelação, reis, juízes da terra, e exultai diante dele com temor. É ótimo o acréscimo exultai, para não parecer equivalente à infelicidade, a frase servi ao Senhor com temor. De outro lado, evitando uma efusão temerária, acrescentou o salmista com temor, como precaução e guarda circunspecta da santificação. É ainda possível o sentido seguinte: agora, ó reis, entendei, a saber, agora que fui constituído rei, não vos entristeçais, ó reis da terra, como se vos tivesse sido arrebatado um bem próprio. Ao contrário, entendei e instruí-vos. Ser-vos-á proveitosa a sujeição àquele que vos dá entendimento e instrução. Não vos convém dominar temerariamente, mas servi ao Senhor de todos com temor e exultai por causa da bem-aventurança segura e genuína, precavidos e bem avisados, para de lá não cairdes pela soberba. Cada um de nós, como eu já disse, sobretudo pela fé e pelo batismo, que participamos da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os batizados são detentores do sacerdócio real, nós podemos e devemos nos identificar com o autor do Salmo, que fala do Messias, mas também tem instruções para nós que, reis da terra, juízes da terra, já explicamos esse sentido. Em que sentido eu sou rei? Eu, cristão católico, sou juiz. Servir ao Senhor com respeito, não com soberba, certos de que, muito tendo recebido, nos apresentaremos diante do Senhor que virá com sua cólera. Isto é, exigirá no derradeiro dia contas rigorosas da nossa conduta, do nosso comportamento e da nossa realeza e, por que não dizer, da nossa magistratura. Eu, a senhora, o senhor, reis. Eu, a senhora, o senhor, juízes. Está terminando mais um programa. Acabamos de comentar o Salmo 2.
Desejo a você que, na perspectiva de todos esses programas que nós fizemos só sobre o Salmo 2º, você encare essa oração tão bonita na perspectiva da sede de Deus, do amor a Jesus, o nosso Messias, o Messias da humanidade toda, o Messias Senhor do universo. É dele que trata o Salmo 2º. Um grande abraço. No próximo programa, começaremos a ler, rezar e explicar e meditar o Salmo 3º, a oração da manhã, confiança na adversidade. Deus abençoe sua vida. Inscreva-se no nosso site, Dom José Falcão, no YouTube. Clique o sininho para receber as atualizações e seja um assíduo frequentador, telespectador da Rede Século XXI. Um grande abraço, felicidades. Até o próximo domingo, se Deus quiser.